Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no Design Team, o último vídeo de 2025. Mais um vídeo que eu quis preparar ele como se fosse eh, o paraquedas para 2026. Sim, o paraquedas. Sim, você vai lá e veste o paraquedas antes de entrar no ano, antes de saltar. É isso. Porque em 2026 eu vou ter o vídeo como se preparar, sendo uma pessoa de UX Design, para 2026. Mas esse daqui, na verdade, é uma visão do que talvez venha aí em 2026, ainda com o pé em 2025, que eu acho que é importante. Mas até antes de eu começar, eu queria te pedir para você se inscrever no canal. Quando você se inscreve, o YouTube, seu algoritmo, entende que o canal ele é um canal relevante. Ele começa a distribuir então esse canal para mais pessoas. Quando você dá like no vídeo, o YouTube, o seu algoritmo, entende que esse vídeo tem relevância e começa a distribuir também para outras pessoas. Não necessariamente inscritos. E não necessariamente para se inscrever, mas é assim que funciona a métrica do YouTube. Você fazendo as duas coisas, você me ajuda nas duas coisas. Então faça as duas coisas. Custa nada, tá? É só um botão. E dá para fazer isso até se você assiste na TV. No computador eu não vou nem falar. No celular, então, eu até derrubei a caneta. Vamos para a vinheta. Muito bem. Vamos lá. Você aí. Se você está entrando em 2026 com uma ideia sobre quais vão ser as trends de UX, como se fosse um catálogo, eu acho que a gente tem que colocar um pouco o pé no chão. Por exemplo, 2025 a gente falou muito sobre craft. A gente trouxe relevância de 2026 e tudo mais. Só que agora eu acho que vai mudar um pouco em 2026. A gente vai falar sobre infraestruturas da experiência. Sobre como o usuário decide, como o produto reage, como a empresa vai provar confiança e como a entidade de mercado vai começar a colocar limite em práticas que antes talvez a gente olhava como otimização e não vai ser mais. E eu não estou falando de otimização só sobre usabilidade, arquitetura, coisa de estética. Eu estou falando porque dá para ver três grandes forças que estão esmagando o design ao mesmo tempo, pressionando para um movimento que talvez seja um movimento que vai ganhar força em 2026. Por exemplo, a primeira força é a explosão de novas superfícies de interação. A gente já sabe há muito tempo que não é só aplicativo e site. E agora está se reforçando o wearable. É óculos, é interface em espaço, é áudio, é gesto, é olhar, é conversacional. A segunda é o surgimento de intermediários de verdade. Agentes de inteligência artificial não são só um recurso, eles viram um ator na jornada. E até em alguns contextos, eles literalmente fazem a compra, fazem a comparação e decidem por você. A terceira força é talvez uma régua de restrição subindo. Acessibilidade virou padrão técnico internacional, dark patterns viraram alvo regulatório, sustentabilidade digital está virando guideline formal, e a inteligência artificial também entrou na conversa regulatória, do tipo, isso pode ou isso não pode. Então, o que eu vou fazer aqui talvez seja te ajudar um desenho de um mapa prático do que vai ser em 2026 nessa área de design da experiência do usuário. Não é como futurologia, mas é como leitura de sinais que já estão acontecendo desde 2024, 2023, 2022 e que em 2026 talvez a gente avance em enxergar essas coisas como uma baseline, algo ali, fixo. Então, para a gente falar de primeira, talvez o Special Computer e Wearables, deixando de ser laboratório e virando canal real. A Apple está empurrando esse termo de special computing como plataforma e não como curiosidade. Inclusive, tem comunicado oficial deles falando desse uso no contexto de negócio, não só no contexto de entretenimento. Agora, a parte que muita gente ignora é que o special, não depende só de headset caro, por exemplo. Ele também vem pelo lado discreto do mercado, que são, por exemplo, os smart glasses. E aqui eu vou citar um dado bem objetivo. A Reuters reportou que a Essilor-Luxottica,
que fabrica os Ray-Bans, inclusive, com a Meta, diz que já vendeu mais de 2 milhões de unidades desde o lançamento e que quer aumentar a capacidade para algo como 10 milhões por ano até o fim de 2026. Isso é escala industrial, não é brinquedo, não é mais piloto, não é mais teste. E o que isso muda em UX na prática? Bem, muda o que a gente considera interface. Você deixa de desenhar só telas e começa a desenhar a presença da informação em um contexto físico, o que aparece no campo de visão, o que é discreto, o que é urgente, o que pode interromper, o que não pode interromper. A experiência acaba virando uma coreografia da atenção nesse caso. E tem um detalhe muito importante. Quando a interface entra no mundo físico, privacidade deixa de ser política. Privacidade, ela começa a virar algo situacional. É o que aparece na frente de outras pessoas, é o que vaza no ambiente errado, é o que te coloca numa situação social ruim. Teve o caso de uma mulher que ela vai lá, acho que ela dá um tapa no cara que ele tá filmando com o óculos da Ray-Ban no metrô. O UX de 2026, ele vai ser cobrado por essa maturidade contextual. E aí tem um segundo ponto, que eu acho que voz e multimodalidade virando padrão em tarefas reais. A volta da voz não é porque é legal falar com o sistema, é porque o mundo real não para você digitar. E quando você soma câmera aberta, movimento, mão ocupada, dirigir, cozinhar, treinar, a voz vira um canal óbvio. Eu converso direto com o GPT para agilizar coisas em vez de ficar lá digitando. É muito melhor. E aqui é que entra um ponto muito importante para você observar. A multimodalidade madura não é colocar um botão de microfone. Óbvio que não. A multimodalidade madura é continuidade de intenção entre canais. Começa em voz, confirma no visual, ajusta com gesto, finaliza com toque, sem parecer que você trocou de produto no meio do caminho. Tá tudo ali junto e misturado. Olha o nível de experiência. E se você acha que isso é uma conversa abstrata, repara como até a guideline técnica está se adaptando a isso. A própria W3C, no WCAG 2.2, colocou critérios ligados a modalidades de entrada, como o Dragging Movements e o Target Size, que na prática te empurram para experiências que funcionem sem exigir precisão absurda de toque e sem exigir arrastar como único caminho. Isso é acessibilidade e é design de interação ao mesmo tempo. Olha para onde a gente está indo. Você já sabia dessa notícia? Pois é, você tinha que ter corrido atrás e já descoberto isso, se não, parabéns. É isso aí. Aí vem um terceiro ponto. Por exemplo, estética glass, vidro, profundidade, né? E camada voltando. Só que agora com uma justificativa mais séria. E aqui que eu vou citar a Apple, porque eles que cravaram isso agora em guideline, né? Com nome e tudo. Nas Human Interface Guidelines, a Apple descreve o uso de um material que eles chamam de liquid glass. Você ouviu falar. E o ponto não é fazer bonito. Óbvio que não. Eles falam de criar hierarquia, manter legibilidade, deixar claro que isso é uma camada funcional para controles e navegação também. Inclusive, flutuando acima do conteúdo, ou seja, camadas. Isso é uma pista clara de como a linguagem visual está tentando resolver complexidade de produto. E a Apple, como sempre, quis lançar uma tendência e uma discussão sobre isso. Eu acredito muito que o recado, na real, é simples. Em 2026, interface com profundidade ela vai se espalhar, mas só vai funcionar bem em equipes que têm governança visual, token, contraste, estados, foco, acessibilidade, modo claro, modo escuro, dark ou não, variação de brilho por contexto. Porque se as equipes não se organizaram e não tiverem isso, vidro, glasses aí vai virar só ruído premium. Bonito no print, caro no suporte e não funcional. Eu acho que um quarto elemento que eu posso também trazer aqui é a questão do motion deixando de ser transição e virando semântica, lógica e estado ao mesmo tempo. Esse é o tipo de tendência que separa pessoas de design de interface e pessoas de experiência
que atuam de maneira real. Porque o motion, na minha visão aí, que o que está por vir, ele vai ser usado para explicar sistema, não para só fazer a transição, a estética, esse tipo de coisa. Por exemplo, tem um exemplo bem direto sobre questão de ferramenta, né? A Lot Files publicou sobre State Machines no Lot Creator, que basicamente eles estão falando que permitem que pessoas de design criem animações interativas baseadas em estado e input, sem código. Isso empurra o motion para o lugar mais produto, mais comportamento, mais regras. Olha como a gente muda o nível de maturidade da visão sobre como a gente atua e aplica o motion nas nossas interfaces. Porque quando o motion vira estado, você começa a desenhar com mentalidade de máquina de estados. E eu acho que isso é muito 2026. Porque a experiência ela está ficando mais dinâmica, mais adaptativa e talvez a gente até possa falar mais viva. Talvez. Interessante isso. Um quinto elemento. Agentes de navegação agêntica. Sim. Essa é uma tendência que talvez mais mude o jogo, porque ela mexe diretamente no seu conceito de usuário. Isso aqui é um fato aqui bem claro e objetivo. A Opera anunciou em março de 2025, em evento grande, tipo o MWC, um Browser Operator, um agente nativo no navegador para executar tarefas de navegação. Inclusive, a própria Reuters, né, também noticiou que a Opera lançou o Neon como um navegador com browser agêntico, com funções como preencher formulários, comparar informações e automatizar ações. Isso não é mais demo, teste, isso é corrida de browser. Olha só, Opera se colocando à frente de alguma forma. E se você acha que isso é só um browser alternativo, não. Olha a direção do mercado de compra. A Microsoft anunciou que recursos de shopping no Edge, como cashback, comparação de preço, histórico e tracking, estão indo para dentro do Copilot no Edge. E a própria documentação de suporte deles fala dessa migração. Isso é navegação assistida virando feature de plataforma. E agora? São fatos. E para mim, um dos exemplos mais agressivos de todos dentro dessa camada, e esse aqui talvez seja impossível a gente ignorar para 2026, a OpenAI publicou em setembro de 2025 o lançamento do Instant Checkout no ChatGPT. Espero que você tenha acompanhado. Com um Agentic Commerce Protocol, feito junto com a Stripe. O próprio post fala que dá para comprar direto no chat de vendedores do Etsy nos Estados Unidos e que eles querem expandir para merchants do Shopify. Eu acho que é Etsy que fala, né? Eu acho que é. Eu sempre erro. Mas, além de abrir o protocolo agora, olha como a coisa se expande. Isso é o início de um modelo de comércio em que a conversa não é só descoberta. Ela está caminhando para um processo muito forte de transação. E o que isso significa para UX? Bem, significa que o seu produto tem dois públicos. Tem o humano e o agente. Para o humano, você precisa de clareza, confiança, previsibilidade, óbvio, como você sempre trabalhou. Mas e agora? Para agentes? Bem, você precisa de estrutura, você vai precisar de consistência, de interpretabilidade, de preço claro, política clara, disponibilidade clara, termos claros, tudo sem depender de talvez só coisas em camadas visuais e etc. E isso puxa um novo tipo de maturidade. A experiência legível por máquina. E não é só SEO, é arquitetura de informação, é estrutura semântica, é padrões de conteúdo, é consistência de dados. Eu acredito muito que no ano que vem, 2026, site que só funciona porque o humano vai caçar informação já era de eficiência. Perde para quem vai organizar a informação como um sistema, porque agora temos o mundo agêntico. Eu posso trazer até um sexto ponto também, que é o próprio stack de design virando compatível com agentes. Porque isso é gigantesco
E, inclusive, tem evidências muito recentes. O Figma anunciou ali o MCP Server, o Model Context Protocol, que é para levar contexto do Figma para ferramentas de codificação agêntica, tipo o Copilot e o VS Code, Cursor e outras. A ideia aqui é muito objetiva. Em vez do agente adivinhar o design por screenshot, ele recebe contexto estruturado. E isso claramente acelera o design to code e muda o fluxo de trabalho completamente. E as empresas estão se movendo para isso, tenha certeza disso. E isso também muda o conceito de protótipo. Eu acredito muito que em 2026 o protótipo não é só simulação de clique. É artefato que já conversa com código, com agentes, com sistema, com dados. Talvez nem possamos chamar de protótipo mais. O meio do caminho está encurtando. E, para mim, isso leva para uma outra parada, que é o fim do tal do Dark Patterns, que deixa de ser discurso e acaba virando risco financeiro e jurídico real por causa de toda essa mistura. Para mim, o recado de 2026 ele é muito direto. Conversão que depende de manipulação vai virar passivo. E o X precisa assumir e redesenhar a monetização com transparência, consentimento real e cancelamento honesto. Isso daqui é só o básico da parada. Pode até mais do que isso. A gente também pode começar a enxergar uma visão de acessibilidade deixando de ser projeto paralelo e virando uma baseline operacional. E aqui eu vou ser bem concreto com você em relação, inclusive, a datas do que provam essa discussão. O Centro Europeu de Acessibilidade tem um comunicado dizendo que o European Accessibility Act entra em vigor em 28 de junho de 2025, que entrou, e muda o mercado na União Europeia, exigindo acessibilidade em produtos e serviços, incluindo websites e aplicativos. Então, em 2026 é o primeiro ano inteiro depois do prazo que foi dado pelo Accessibility Act da Europa. Do que European. European é difícil falar essas palavras. E aí vem um detalhe que pouca gente talvez não tenha percebido. A W3C anunciou em outubro de 2025 que a WCAG 2.2 virou padrão ISO. ISO, sim, é o ISO IEC 40500 2025. Mas isso é um sinal de institucionalização da acessibilidade. Mais países podem adotar formalmente isso. E a conversa sobre compliance, auditoria, procurement, tudo mais, está entrando em outro nível. A gente não pode deixar de falar também sobre sustentabilidade digital e performance, como a experiência do usuário pode atuar de maneira real. Se você acha que isso é um tema só de vendas de marketing, vamos falar do W3C. Em dezembro de 2025, a W3C publicou as Web Sustainable Guidelines, como um checklist que dá suporte e tem uma seção explícita falando de UX Design como parte do tema, incluindo otimização de assets e redução de desperdício. Isso é o tipo de coisa que começa como guideline e vira exigência em uma cadeia. E se você vai digitalizar e trazer IA e otimizar tudo, agora é a hora de colocar isso daí no pipeline. Então, a conversa em UX com certeza vai incluir performance, budget, peso de mídia, custo de cada animação, custo de autoplay, custo de vídeo em Hero. Não porque deu vontade, mas porque a empresa vai sentir no custo e o usuário vai sentir no tempo, na bateria e na paciência. Eu acho que tudo isso também nos leva a uma visão de uma tendência que atravessa todas as outras. Regulação da inteligência artificial e o fim da ingenuidade sobre o que pode e o que não pode ser feito com sistemas inteligentes. De novo, a Reuters noticiou que a Comissão Europeia publicou diretrizes ligadas ao AI Act, incluindo a proibição de práticas de inteligência artificial consideradas enganosas, como, por exemplo, manipular o usuário e fazer compras indesejadas em sites. E citou ainda que a implementação completa do AI Act está prevista para agosto de 2026, ou seja, isso coloca 2026 como um ano de transição onde design de inteligência artificial e o uso da inteligência artificial no produto precisam de governança.
para não virar risco legal. A gente espera que isso chegue até aqui também no Brasil. Mas por que não se movimentar antes de chegar? Então, uau, fecha comigo aqui essa síntese, porque isso aqui é o que realmente importa. As tendências de UX em 2026 não são um pacote de features. Elas são, tomara, provável, uma mudança de responsabilidade. Você vai desenhar para mais canais, com mais ambiguidade, com mais dependência de contexto. Você vai desenhar, obviamente, para mais atores, atores que a gente talvez nunca tenha pensado em desenhar, incluindo agentes que vão executar e que vão comparar e que vão usar a sua interface, mas não a interface. E isso nos leva a desenhar sobre mais restrições com acessibilidade, com dark patterns, com sustentabilidade e com IA entrando em guideline, como norma, como enforcement. Então, se alguém te perguntar qual tendência você vai adotar, a pergunta certa é qual dívida de estrutura você vai pagar primeiro para sobreviver às tendências. Porque 2026 não vai punir quem não tem estilo. 2026 vai pesar para quem não tem governança. Então, eu acho que aqui nos mostra um jogo muito importante para pessoas de design, para empresas, começarem agora a entender o quão relevantes são seus papéis nesse momento de virada de chave e talvez de assentamento de coisas que nós estamos enxergando como coisas de mudança já quase 5 anos atrás. Mas que em 2026 talvez elas ganhem um peso muito mais forte e que te coloca em xeque em pensar em como você está se desenvolvendo, se preparando para esse tipo de mudança. É isso. O que você acha? Comenta aí. Se inscreve no canal, dá seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Provavelmente do ano que vem. Um grande abraço e feliz ano novo. Tchau.